Bom, muito bom dia a todas e a todos os presentes. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Diogo Coutinho, sou professor do Departamento de Direito Econômico dessa instituição, da Faculdade de Direito da USP. Coordeno o grupo de pesquisa Direito e Políticas Públicas desde 2007 e gostaria de dar, antes de mais nada, boas-vindas a todas e todos que estão presentes aqui. Quero agradecer a presença, em particular, dos nossos palestrantes, dos nossos moderadores e moderadoras, pessoas que vieram muito gentilmente, dispondo do seu tempo, à Faculdade de Direito da USP nesta manhã, para essa jornada longa de discussões sobre a coordenação institucional nos acordos de leniência, cedendo, assim, parte muito valiosa do seu tempo. Vários desses convidados e convidadas vieram de fora, estão vindo de fora de São Paulo, outros tantos e tantas vieram da própria cidade de São Paulo, mas tiveram que atravessá-la para chegar até aqui. E a essas pessoas eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a gentileza de terem aceitado estar aqui conosco hoje. E em nome deste grupo de pesquisa, o Grupo de Direito e Políticas Públicas da Faculdade de Direito da USP, mas também com os parceiros IBRAC e ICC, em nome, respectivamente, dos amigos e colegas Márcio Bueno, Eduardo Caminati, em nome também da minha parceira de organização desse debate, minha colega, que hoje está no CAD, que é a Carolina Saito. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande para nós poder contar com pessoas tão qualificadas, com painéis tão interessantes em torno desse tema. Então, agradecemos a todos, mais uma última vez, essa inestimável contribuição. Também quero muito brevemente agradecer às pessoas que trabalharam bastante intensamente para organizar esse evento, Raquel Pimenta, Henrique Castro, Beatriz Kira e outras pesquisadoras e pesquisadores da Faculdade de Direito que se dedicaram bastante nas últimas semanas e meses à realização desse evento aqui. O Grupo de Direito e Políticas Públicas, como eu disse, há mais de 10 anos, se esforça e se engaja na discussão de temas ligados à gestão de políticas públicas, à implementação de políticas públicas, sobretudo no que diz respeito à intrincada e importante relação que existe entre essas políticas públicas e o mundo do direito, e entre elas e os juristas. Eu queria muito rapidamente dar alguns avisos administrativos sobre como nós vamos funcionar ao longo do dia de hoje em termos de organização dessas mesas e falar duas palavrinhas sobre o que é que motivou a concepção desse debate, desse conjunto de debates, dessa discussão altamente qualificada que a gente gostaria de fazer hoje com a presença de vocês em torno do tema da leniência. Muito rapidamente, então, o seguinte: nós da organização desse evento pedimos e fomos insistentes nisso, para que os moderadores e as moderadoras fossem bastante rígidas no controle do tempo. Vocês viram a programação, era uma programação longa de dia inteiro, bastante intensa, e se a gente acumular atrasos, e esse efeito cascata vai fazer com que esse evento termine muito tarde, e além de haver um empecilho formal, que é a necessidade de a gente entregar esse auditório de volta para para um outro evento, para uma aula no final do dia, a gente também não quer esticar demais a programação. Então, nós pedimos para que o controle do tempo fosse muito estrito. Eu pediria, então, que nós tentássemos observar isso, e peço desde logo desculpas, porque alguns de nós vão fazer o trabalho chato de avisar os palestrantes e as palestrantes que o tempo deles e delas está acabando, além dos moderadores que também vão fazer esse papel, mas eu queria que ficasse desde logo combinado que, em nome da organização do tempo, e para não prejudicar as últimas mesas, que sempre se penalizam quando o atraso se acumula, que a gente observasse o tempo distribuído para cada palestrante, e que eles e elas se atenham a esse tempo alocado, de forma a gente terminar às 6h30 da tarde. A gente tem um intervalo de almoço, depois eu posso falar um minuto sobre vários lugares ao redor da faculdade onde se pode almoçar por aqui. A gente vai ter um coffee break aqui fora, sem intervalo na parte da manhã, um outro coffee break à tarde, com um pequeno intervalo entre 3h30 e 4 horas. Queria também dizer, acho que puderam ver, que esse evento está sendo filmado e registrado.
como um bem público que a Universidade de São Paulo, com o IBRAC e a ICC gostariam de oferecer, também o CAD. Então, os palestrantes e as palestrantes, assim como as moderadoras e moderadores, por favor, assinem um termo de cessão de uso de imagem e de voz, só para a gente poder fazer a disseminação posterior nos canais e mídias sociais dos debates que a gente vai ter aqui. Só queria avisar, portanto, que está havendo uma filmagem desse evento. E também queria dizer, eu acho que Eduardo e, sobretudo, Márcio poderão fazê-lo melhor que eu, que existe um trabalho importante que está sendo, digamos assim, testado hoje aqui. O IBRAC, através da sua comissão de regulação, coordenada aqui pelo Ricardo Botelho, fez um trabalho importante, ainda não está 100% pronto, certo? Mas que a ideia seria aperfeiçoá-lo e discuti-lo. Esse trabalho foi circulado para vários, está à disposição, né? Não é um trabalho sigiloso, e é um trabalho feito a muitas mãos, sob a coordenação do Ricardo, e a gente gostaria de usar essa oportunidade, entre outras coisas, para ouvir dos palestrantes, dos moderadores e moderadoras, os seus feedbacks, as suas impressões a respeito desse estudo. É um estudo, digamos assim, de inteligência que o IBRAC fez, como uma contribuição para a sociedade brasileira. É um paper, um artigo acadêmico, que, como eu disse há pouco, foi feito por vários pesquisadores, vários advogados, várias advogadas, e está aqui em discussão também. Sobretudo aos palestrantes e às palestrantes, eu convidaria para que, se quiserem, se puderem, façam contribuições a esse trabalho. Ainda dá tempo de alterá-lo e a gente pretende, em algum momento, o Ricardo falará, ou o Márcio, enfim, quando forem fazer uso da palavra, publicar isso. Muito bem, rapidamente, quando a gente pensou em organizar isso, bom dia, Paulo, tínhamos em mente algumas premissas muito breves que eu resumi aqui, só para explicar o que é que nos levou a pensar em algo como isto que está acontecendo aqui hoje. As premissas que estavam por trás das nossas ideias aqui são as seguintes. Da coordenação institucional depende, em larga medida, o sucesso da construção institucional, da construção lenta e paulatina do próprio desenvolvimento econômico de um país. É isso, né, que a literatura, a meu ver, mais importante, mais relevante sobre a construção institucional do desenvolvimento econômico nos diz. As condicionantes e variáveis institucionais por trás do sucesso e do fracasso dos países tem a ver com diversas variáveis, mas uma das variáveis mais importantes que explica por que países dão certo ou, por assim dizer, dão errado, tem a ver com a capacidade de coordenação institucional, a coordenação público-privada, as sinergias intra-estado, intra-governo e entre o poder público e a sociedade. Portanto, a coordenação é chave e ela requer arranjos institucionais eficazes, legítimos ou legitimados por procedimentos e pelo controle social. Em outras palavras, a efetividade das próprias políticas públicas, entre as quais a política de combate à corrupção e outros ilícitos, depende, em larga medida, de um esforço de coordenação institucional que, por sua vez, requer diálogo institucional, requer aprendizado institucional, requer experimentação institucional, e isso não se dá nem mesmo nos países que construíram arcabouços institucionais e jurídicos de leniência, sem percalços, sem iteração, sem tentativa e erro. Tudo isso é parte de um processo de curva de aprendizado importante, mesmo nos países de gestão de política pública madura, de arranjos de leniência muito eficazes e já experimentados. Também não ocorre sem lacunas, sem sobreposições, sem algumas tensões e sem algumas disputas. Mas discutir coordenação institucional em acordo de leniência é muito mais do que discutir quais são os limites formais de competências de cada ator ou instituição encarregada de celebrar, de chancelar acordos de leniência. É muito mais do que isso. É muito mais do que uma discussão pura e simples de quem faz o quê. Nesse debate, mais do que uma discussão formal ou formalista de competências normativas, é importante discutir, do ponto de vista substantivo, a partir das expertises e capacidades técnicas de cada ator, quais as contribuições que cada um deles pode dar
para a construção de um arcabouço, de uma rede complexa de celebração, chancela e implementação de acordo de leniência. Então, nós estamos muito mais interessados em discutir como é que, do ponto de vista substantivo, as diferentes instituições, órgãos, agências, tribunais, instituições da República podem dialogar e contribuir entre si para construir esse enorme desafio, do qual depende em larga medida também, como a gente está vendo hoje em dia, a própria segurança jurídica, um sistema de leniência. É isso que a gente quer aqui discutir, ou seja, como capacidades institucionais, como conhecimento específico, como a agenda de cada uma dessas instituições pode se combinar de forma cooperativa para que, para além dessa discussão sobre o que faz cada um, seja possível costurar uma rede uma rede de relações mais profícuas entre todos. Portanto, mais do que qualquer outra coisa, nós queremos fazer aqui uma discussão substantiva e cooperativa sobre como construir essa rede, esse enorme edifício complexo que acordos de leniência demandam da parte de todos nós. Portanto, rapidamente eu queria só dizer por que é que a gente teve essa ideia. Isso faz parte dos desafios da própria concepção e implementação de políticas públicas. Isso tem tudo a ver com a nossa agenda de pesquisas aqui, isso tem tudo a ver com os compromissos do IBRAC, isso tem tudo a ver com o que a CAD sempre também tentou fazer como uma instituição específica no campo da concorrência. Certamente isso tem a ver também com a agenda da SEC. Muito bem. Passarei então a palavra aqui para os meus colegas e em seguida a gente já começa com a primeira mesa das 9 horas e assim por diante. No intervalo do almoço, retomamos à tarde, houve um pequeno problema já superado sobre aonde nós nos encontraríamos e a boa notícia é que nós vamos ficar o dia todo aqui nesse auditório, tá bem? Muito obrigado a todas e todos mais uma última vez. Bom dia a todos. Vou ser breve, que acho que está todo mundo bem animado para as próprias mesas. Assim como o Diogo, eu queria agradecer a presença de vocês. O evento começou cedo e a gente já está com bastante gente, então isso é bem legal. Da nossa parte, a gente fica muito contente com o interesse de todos vocês. Como o Diogo mencionou, tudo começou realmente com a ideia do Comitê de Regulação, que o Ricardo agora está tocando. Na época era o Caio Mário, então acho que é importante fazer essa lembrança, porque ele estava à frente, e tudo começou por causa do José Inácio e da Bruna também, que estavam tocando a ideia do livro. E a ideia da própria discussão específica desse evento, eu me lembro muito bem, foi aqui na própria USP, um dia que a gente veio discutir qual seria então o nosso capítulo, que estava na coordenação do professor Diogo. Estávamos eu, o Luiz Guilherme Branco, a Isadora Telli e a Julia Krein, que foi quem ia fazer esse capítulo, e surgiu a ideia de discutir um pouco essas questões que a gente vem enfrentando. Então, é muito bacana a gente retornar aqui à USP para discutir isso com pessoas tão qualificadas. Eu fico muito contente. Hoje em dia, na época eu não estava no CAD, mas hoje em dia, estando no CAD, eu fico muito contente em trazer esse assunto, porque eu vejo o CAD como uma das principais autoridades em acordo de leniência, referência. Então o Alden hoje vai falar um pouquinho, que eu fico ainda mais contente, porque hoje em dia eu exerço as funções que o Alden exercia, então eu estou na cadeira dele, então para mim é um orgulho tê-lo aqui com a gente. E o CAD é muito importante, então acho que como referência não só no acordo de leniência antitruste, que vai ser a nossa primeira mesa, mas como todos. Ontem mesmo saiu o grupo de trabalho com a CVM, a gente tem alguns acordos de colaboração, então acho que o CAD é um pouco referência do que a gente vai falar aqui. E para mim, acho que hoje a gente tem aqui um dia muito interessante e espero que vocês todos aproveitem, que a gente tenha muitos frutos, que seja só o primeiro de muitos debates, para a gente ter uma colaboração interessante entre as autoridades, e não só as autoridades, acho que o exemplo do próprio Antitruste, a comunidade toda, então os advogados e os acadêmicos fizeram uma parte muito importante para o acordo de leniência funcionar tão bem. Então espero que seja, como a gente está tendo aqui um debate com todo mundo com vários mandatos diferentes, a gente consiga levar isso para frente. Então aproveitem e muito obrigada pela presença. Só mais um registro, antes que eu esqueça, que é algo
que para mim é muito caro, a construção do evento foi feita toda pensando em a gente ter uma diversidade de gênero, então ela foi construída como 50% homem e 50% mulher. Por algumas substituições, hoje a gente está quase com 60-40, mas a representatividade feminina do evento é mais do que excelente, então acho que a gente fica muito confortável, mas eu não poderia não falar isso hoje, então aproveitem o evento. Um bom dia. Graças a você, Carol, que nos lembrou disso, foi muito importante. Márcio. Bom dia a todos. Em nome do IBRAC, eu queria inicialmente agradecer o convite dos idealizadores do evento, o professor Diogo Coutinho, parceiro de longa data do IBRAC, nas mesas IBRAC USP que nós temos realizados desde 2010, e esse evento retoma essa iniciativa importante de diálogo entre profissionais e a academia. Agradecer também a idealização do evento pela Carolina Saito, uma membra muito participativa do IBRAC, que está temporariamente emprestada para o CAD, onde ela está exercendo um excelente serviço público, mas contamos com a volta em breve, sem dúvida nenhuma. E o IBRAC tem um orgulho muito grande de ter participado da construção do programa de leniência do CAD. A semana que vem há um evento idealizado pelo CAD, pelo Ministério Público Federal, onde eles comemoram, celebram 15 anos do primeiro acordo de leniência antitrust no Brasil. Ao longo desses 15 anos houve uma evolução muito grande, uma curva de aprendizado importantíssima para a consolidação desse programa de leniência, e o IBRAC, tanto do ponto de vista institucional, cooperando e discutindo com a autoridade, com as autoridades, com relação a pontos de aperfeiçoamento do programa e da formatação do acordo e mais amplamente da repressão a cartéis, sem dúvida nenhuma foi importante para a construção e chegar no estágio hoje que temos no CAD, e que é uma referência tanto para o Brasil ou para outras agências do Brasil, como também internacionalmente reconhecido. Como também na prática, e esse é um ponto importante, porque um programa de leniência ele é baseado em confiança e previsibilidade, e isso depende muito, para além de regras e normas que são estabelecidas em lei e resoluções infralegais, mas muito mais na prática do dia a dia, na confiança que é estabelecida na relação entre o poder público e a iniciativa privada. Então, esse aspecto que foi construído ao longo do tempo entre o CAD e os advogados e as empresas deve ser necessariamente replicado para essas novas leniências que estão surgindo no Brasil e que ainda estão em período de maturação. Por isso, o IBRAC está mais do que qualificado para participar ativamente desse debate, e eu acho que o trabalho que foi realizado pela Diretoria de Regulação do IBRAC, a cargo do nosso diretor Ricardo Botelho, e esse trabalho que vai ser discutido hoje, que foi coordenado pelo José Inácio Almeida Prado Filho e pela Bruna Trevelin, é uma mostra disso, uma contribuição muito importante para esse debate, e nós estamos à disposição. Temos também dialogado com as instituições, algumas delas reconhecendo essa experiência construída pelo IBRAC na interlocução com o CAD no programa de leniência, tem nos consultado, tem nos procurado para ouvir também do lado da iniciativa privada quais são os pontos fundamentais para a construção de um programa de leniência que funcione bem. E isso não nos estranha, porque, de fato, o programa de leniência é baseado em acordo. Então, para que qualquer tipo de acordo funcione, tem que trazer benefícios e vantagens para ambas as partes. Então, com isso, encerro a minha fala e desejo um bom evento para todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Eduardo Caminati,
e falo aqui em nome da Câmara de Comércio Internacional, ou ICC. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, agradecer e elogiar os organizadores do evento, na pessoa do querido professor Diogo Coutinho, representando a Faculdade de Direito da USP, também minha casa. Queria também elogiar a Carolina Saito, como bem disse o Márcio, temporariamente emprestada ao CAD, é prata do IBRAC, nos ajuda muito lá na iniciativa privada, e também cumprimentar e elogiar o Dr. Márcio Bueno, presidente do IBRAC, e que também é responsável por esse evento acontecer. Queria falar em breves palavras, antes que o evento comece, oficialmente, com o próximo painel, explicar rapidamente o que a Câmara de Comércio Internacional, daqui para frente, a ICC, representa e por que para ela é caro e importante esse evento. Câmara de Comércio, a ICC, é a maior organização empresarial do mundo, já existe e está prestes a completar 100 anos, ela representa e congrega mais de 6 milhões de empresas, está em 130 países, está com comitês nacionais, tais como no Brasil, em mais de 80 países, e basicamente visa o fomento do melhor ambiente de negócios, com previsibilidade, segurança jurídica e transparência. No Brasil, a ICC está desde 2014, com alguns comitês temáticos, entre eles o de corrupção, o comitê próprio de arbitragem, onde ela é bastante conhecida, o comitê de meio ambiente, e muito recentemente, há 2 meses, inaugurou o comitê de concorrência. O comitê de concorrência vem no Brasil para, no intuito de reforçar a missão institucional da ICC, de maior previsibilidade, segurança jurídica, razoabilidade nas regras, trazer esses tons para o direito da concorrência. E, portanto, temas como que vão ser tratados hoje, de colaboração entre leniências, que exige, obviamente, não só a boa vontade do setor público, mas também a cooperação da iniciativa privada, tem como pano de fundo para ter um sucesso a transparência e a previsibilidade. Não é por outra razão que a ICC se vê obrigada, de uma maneira muito entusiasmada, a participar do debate e a contribuir com todo o debate tal como esse, que vai trazer mais segurança jurídica. A ICC, agora em 2018, lançou a 2ª edição do Comitê Mundial de uma ferramenta muito importante, que é um guia de leniências, em diversas jurisdições, em mais de 100 jurisdições em que se fala de leniência, inclusive no Brasil. Então, fomentou esse guia, já está na sua 2ª edição, a gente vai trazer esse guia para o Brasil, e também no âmbito da ICC Mundial, assim como no âmbito do Comitê de Concorrência Brasileiro, um dos desafios é melhorar, aperfeiçoar a coordenação das diversas leniências que são feitas com os diversos órgãos de Estado, e que no final do dia você tem as empresas e eventualmente executivos e executivas tentando virar uma página e com isso fechar todas as potenciais zonas de conflito e aberturas para responsabilidade de uma maneira colaborativa, e em contrapartida precisa buscar ter previsibilidade, buscar ter, como nas boas palavras, sempre boas palavras do professor Diogo, buscar ter uma coordenação dentro do Estado e extra-Estado, quando se diz respeito a ter iniciativa privada, muito capitaneado no tema antitrust e de regulação pelo IBRAC, e agora com reforço da ICC. Desejo a todos um excelente evento, parabenizo novamente todos pela iniciativa, e um bom dia, e a ICC está de portas abertas para esse tipo de discussão. Muito obrigado.